Bandeirantes, às 8 horas da noite, Ulisses Costa narra todas as emoções de América de Natal e Corinthians, a estreia das duas equipes nesta terceira fase de Copa do Brasil. O Corinthians que chegou até esta etapa eliminando a equipe do Cianorte e também o São Bernardo. E para hoje, meu caro Paulo do Vale, primeiramente uma boa tarde / boa noite para o senhor. Boa Hoje tarde, o Corinthians favoritaço, né? Favoritaço, assim, claro que é um time de quarta divisão, mas o Corinthians hoje deve entrar, eu acredito meio assim, para administrar talvez um resultado, não desgastar tanto o elenco. O Antônio Oliveira vem tendo alguns problemas aí para escalar o Corinthians nos últimos jogos. Acho que assim, natural é que o Corinthians vença, até por um placar maior do que um gol de diferença. Mas eu acho que o Corinthians hoje vai mais para administrar. Depois da vitória contra o Fluminense, a coisa deu uma aliviada por lá. E, sinceramente, claro que a gente tem que respeitar o América de Natal e tal, mas assim, por a gente ter 2 jogos nessa fase, e agora, a partir de agora em todas as fases, e pela situação que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade de pontuar no final de semana, enfrentando um adversário dificílimo que é o Fortaleza, eu acho que o foco do Corinthians tem que ser mais no sábado do que, de fato, nesse jogo de hoje contra um time de quarta divisão. Acho que dá para resolver em São Paulo daqui 2 semanas, mesmo que não consiga um grande resultado, às vezes que empate. Eu sei que a pressão aumenta um pouquinho, um time de quarta divisão, e aí, né, o pessoal começa a pegar no pé. Mas eu imagino que internamente o Corinthians deve pensar um pouco com essa cabeça. Claro que, se der para construir um bom resultado hoje contra um time inferior que é o América hoje nessa fase atual, ótimo. Mas eu acho que o Corinthians não vai assim tão preocupado assim como estava algumas semanas em jogos que também, na minha visão, não valiam tanto, por exemplo, pela Copa Sul-Americana. E sinto que o foco do Corinthians inicialmente tem que ser ter um início de brasileiro um pouco mais regular do que do último ano, para evitar esse papo de rebaixamento, porque não começou legal, aí venceu o Fluminense, beleza, bom resultado, o Corinthians ainda não tinha vencido nenhum jogo até então no campeonato, então deu uma aliviada, mas eu acho que o Corinthians tem que tentar pensar numa sequência boa dentro do Campeonato Brasileiro, mas claro, né, enfrentando um time inferior como é o América hoje, tem que aproveitar também e quem sabe já construir um bom resultado, até para, quem sabe daqui a algumas semanas, poupar, às vezes, alguns atletas na Neoquímica Arena quando enfrentar novamente o América. E